Então, né, eu tinha uma crença que eu sou uma pessoa que busco muito uma estabilidade financeira. Hoje eu trago dessa forma, mas na época que eu era mais jovem, Queria ser rica. Eu queria ser rica, né? Quem não? Pô, andar de Ferrari é mais legal do que de Gol, né? E aí, lá nos meus 16 anos, bom, eu, né, pensei assim, medicina, dinheiro. Era a crença que eu tinha, que eu só conseguiria dinheiro e né, recursos financeiros através da medicina. E aí eu comecei a ter muito sofrimento. Na época do cursinho era um ambiente muito competitivo, era um ambiente que não prezava por saúde mental e eu comecei a adoecer. Né? E aí, na época, né, diante daquela angústia, eu tive muita crise de ansiedade. Na época, eu nem sabia o que era ansiedade, né? Eu lembro que eu fui fui para casa durante o cursinho e eu fui até parar naquele dia no pronto atendimento e fiz eletrocardiograma. Porque eu achei que eu tava com alguma coisa e na época a gente não sabia muito bem, a gente achou que eu tava infartando, né? E aí mesmo? E tu tinha quantos 1000 anos de idade? Como assim? Eu tinha 16 anos. E tu tava tendo um treco aos 16 anos? Uhum. Me conta mais isso. Eu sempre tive um padrão de me cobrar muito, né? Então, isso vem desde a minha infância. Padrões de autocobrança, né? E aí, aliado a essa crença de que eu só vou conseguir atingir um ideal de vida através da medicina, e aí no cursinho, e não conseguindo passar, e toda aquela pressão, isso fez com que a minha ansiedade chegasse a níveis super altos, né? E aí foi nesse momento que eu comecei a fazer um processo terapêutico, e aí eu comecei realmente a ver isso, assim, outras perspectivas. Eu comecei a entender que, peraí, mas será que a única forma de conseguir rentabilidade e a liberdade financeira pela medicina? Não, né? Existem outras formas. E o bacana é que desde aquele momento a gente ia para a realidade, assim, buscar evidências, assim. As pessoas que te cercam, que tu reconhece que tem qualidade de vida, elas fazem medicina? Não, nem todas. Nem todas. E aí, através dessa técnica de jogo de evidências e checando a realidade, que é uma das técnicas da TCC... Então você já conhecia TCC antes do... Hoje eu percebo que é TCC. Na época eu era... Na época você só sacava, não sabia o nome, né? Não ligava o nome à pessoa. E isso é muito comum. Às vezes a gente aprende uma coisa lá, né? Isso é isso. Parece que as coisas se ligam depois de tempo, né? Entendi. Mas na época eu não sabia, não. E aí eu comecei a fazer uma reavaliação cognitiva. Mudei, né, a minha forma de interpretar a realidade naquele momento. E optei pela psicologia. Você já fazia terapia? Naquele momento eu fiz, ali da transição do cursinho para psicologia. Então eu adoeci no cursinho, fiz psicoterapia e me matriculei. Através também do autoconhecimento eu identifiquei que até as próprias matérias do cursinho que eu mais me identificava eram as matérias que tinham relação direta com a psicologia. Tá. E aí eu tava querendo enganar a mim mesma, assim, né? Eu nem suportava, por exemplo, algumas situações de sangue e eu queria fazer medicina, assim. Uma coisa que eu não dou conta, tipo, sangue eu não dou conta. Eu não ia dar conta de cortar alguém. Porque eu tenho agonia até de agulha, cara. Quanto mais... E outra coisa, odonto também, esses negócios. Eu não dou conta. Eu não nasci pra isso, não. Mas vamos lá, continua. É exatamente isso. E aí o processo ali me fez perceber a realidade sobre outra óptica, né? Entendendo que existiam crenças que distorciam a minha realidade, ou seja, eu só vou alcançar dinheiro através da medicina. Isso era uma regra para minha vida, só vou ter dinheiro se fizer medicina, né? E isso causava sofrimento. Então a gente pode dizer que a minha ansiedade naquele momento, ela era decorrente dessa regra que eu condicionei para minha vida, né? Só vou ter dinheiro se fizer medicina. Aí, consequentemente, eu não passo em medicina, o meu sofrimento aumenta porque é como se fosse o oposto. Então eu vou ficar sempre nessa condição. E tem gente que fica, tipo, 6 anos pra entrar em medicina. Tá aí um erro que eu fiz. Não que eu entrei em medicina, mas eu demorei 4 anos, marquei alguns cursos lá, engenharia, na UNB. Acabei entrando pra administração, porque não aguentava mais reprovar. É um pouquinho mais fácil, mas eu também estava mais preparado. Enfim, passei. Mas, cara, é muito tempo pra você entrar na faculdade, né? E aí você se encontrou na psicologia. Sim. Acho algo bacana a gente falar disso, que o ambiente do cursinho ele era muito reforçador, assim, no sentido ruim, né? Então, assim,
Eu lembro que na época eu fazia com 90 pessoas numa sala. Todo mundo querendo, na maioria, medicina. E aí todo mundo ali também, nesse mesmo quadro, né? 5, 6 vezes tentando, anos ali. E aí você tá naquele meio, teu ambiente é aquilo. Então, isso também, o ambiente, ele potencializou muito a ansiedade. Não era só a minha. Eu ver a ansiedade do outro, eu sinto, aí eu faço uma catastrofização também de um cenário para mim. E aí tudo, é como se fossem várias variantes que levam a um quadro de ansiedade. Você tem uma lucidez muito grande sobre esse período da sua vida. Isso veio da terapia ou hoje você busca da memória e fala assim, caraca, a Milena daquela época era outra? É como se os conceitos que eu aprendesse agora eu consigo ler a minha realidade do passado. Na época eu não tinha nem noção do que estava acontecendo, não. Inclusive, quem disse para mim, para aí, vai fazer um processo, vai ver o que está acontecendo, foi na época o professor da academia, né? Ele disse assim, tu não vem mais na academia, tu sempre vinha, o que está acontecendo? E aí ele disse, não, peraí, tem uma pessoa para te apresentar, né? Tentei trocar uma ideia com ele, na época eu nem sabia que era psicoterapia, a gente vai meio que indo, né? É uma coisa, lá em 2016, para mim era algo bem, bem longe da minha realidade. Sim, entendi.